Glória, glória. Oi, aleluia, glória a Deus. Aleluia. Vocês estão me ouvindo? Chegou. Que bênção, obrigado, João. João é uma grande bênção, irmãos. Que palavra maravilhosa, amém? Você está recebendo o que Deus tem para a sua vida nessa noite? Diga assim, Deus tem mais. Abra a tua Bíblia comigo em Gálatas, capítulo 6. Gálatas, capítulo 6, versículo 6. Quase João prega a minha mensagem, mas o Espírito Santo sabia. Gálatas 6, 6. Obrigado, nobre. Quantos encontraram? A Bíblia diz: o que está sendo instruído na palavra, partilhe todas as coisas boas com aquele que o instrui. Não se deixem enganar, porque de Deus não se zomba. Pois o que o homem semear, isso também colherá. Porque o que semeia para a sua carne, da carne colherá corrupção. Mas aquele que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Irmãos, esse é um texto-chave da palavra de Deus que revela um dos princípios mais importantes abordados pelo apóstolo Paulo, o princípio da semeadura. Eu quero introduzir a mensagem que eu tenho para falar com você nessa noite, falando a partir desse ponto. O livro de Gálatas, ele foi escrito, irmãos, por Paulo, com a intenção de fazer algumas correções que estavam, de doutrinas que estavam sendo ensinadas por mestres judaizantes. Mestres que viviam na prática de rituais judaicos e queriam inserir isso no seio da igreja. E Paulo vem fazendo um desmonte desses ensinos, através do ensino da graça de Deus. E quando ele chega nesse capítulo 6, ele começa a falar de algumas práticas que não só revelam questões financeiras, mas princípios básicos da palavra de Deus, que por serem aplicados, eles vão trazer reconhecimento moral, relacional, financeiro e espiritual para diversas áreas da nossa vida. É importante notar, irmãos, que ele começa esse trecho dessa leitura que nós fizemos, no versículo 6, falando que aquele que recebe a instrução, ele deve saber compartilhar ou partilhar das benfeituras, das coisas boas da sua vida com aquele que está o instruindo. E logo depois ele vai falar sobre a aplicação do princípio da semeadura. Sabe, irmãos, isso me faz pensar que aquilo que muitas pessoas chamam de acaso, Deus está chamando de propósito. Você não é chamado para viver uma vida por acaso e aleatória nessa terra. Nós não somos chamados, irmãos, para viver a nossa vida dependendo da sorte. Aquilo que muitos chamam de sorte, Deus está chamando de providência. Aquilo que muitos estão chamando de acaso, Deus está chamando de destino, de razão. Porque a Bíblia é clara, irmãos, tudo o que o homem plantar, haverá uma colheita. Aleluia. Eu gosto muito, irmãos, do que a tradução da palavra instruído, ela traz para nós. É a palavra grega katecheo, de onde vem a palavra catequese. Quem já ouviu falar essa palavra catequese? Você já foi catequizado por alguém? A catequese ou catecheo, ele é uma expressão grega que fala sobre algo que é ensinado de forma sistemática. Ele fala, se você está sendo ensinado de forma sistemática, partilhe. Esse partilhe, irmãos, é koinoneito, que é muito parecido com koinonia. Quem já ouviu essa expressão koinonia, que é comunhão?
Esse koinoneito quer falar sobre algo que precisa ser compartilhado de forma prática e real. Ou seja, se você está sendo instruído, ensinado por alguém ou por algo, você deve partilhar, você deve fazer participante de forma real aqueles ensinos na sua vida. Antes que Paulo falasse sobre semeadura, ele estava falando, reconheça, faça um reconhecimento. E aqui, irmãos, eu quero entrar em algo que talvez você tenha estudado no ensino médio, eu não sei se hoje no fundamental, mas é a lei da causa e efeito. João explicou aqui muito bem algumas relações da construção civil. E eu quero falar um pouco com você também sobre física. Tem gente que nem lembra o nome do professor de física. Lei da causa e efeito, ou para quem vai lembrar da terceira lei de Isaac Newton. Lei da ação e reação. Para toda ação haverá uma reação. Paulo parecia entender muito bem esse conceito, mesmo sendo anterior a Newton. Quando ele diz, tudo o que o homem plantar, vai colher. Vai ter colheita. E é interessante, irmãos, que quando nós pensamos sobre esse reconhecimento por aquele que instrui, ele está falando sobre a prática da honra. Honrar é reconhecer, irmão. Sabe quando a Bíblia fala, honra teu pai e a tua mãe, para que você vá bem nessa terra, ele está falando, reconhece o teu pai e a tua mãe com respeito. Pode ser que eles não tenham sido os melhores pais do mundo, pode ser que eles não tenham sido as pessoas mais agradáveis para você, mas a Bíblia fala para reconhecer, para respeitar pai e mãe. A Bíblia também trata, irmãos, no livro de Malaquias, capítulo 1, versículo 6, sobre honra. Ele diz assim, o filho honra ao pai e o servo ao seu senhor. E aí depois ele continua dizendo, se eu sou o seu senhor, onde está a minha honra? Porque vocês oferecem ovelhas ou cabritos cegos no meu altar. Vocês oferecem cabritos coxos no meu altar. Como se isso não fosse fazer diferença. Aí Deus diz assim, por que vocês não entregam isso para o seu governante? Por que você não entrega isso para o governador do seu estado, para o seu presidente, para o seu prefeito? Porque se você recebesse uma pessoa dessa na sua casa, você faria melhor. É alguém importante. É alguém relevante. É alguém que tem muitos seguidores. É alguém que tem muita influência. Eu vou receber essa pessoa na minha casa. E Deus está fazendo menção disso em Malaquias. Ei, por que vocês fazem de todo jeito porque é para mim? Ei, irmãos, honrar a Deus, reconhecer a Deus, respeitar a Deus, vai nos fazer pensar que nós não podemos fazer as coisas de todo jeito. Tudo que o homem plantar, irmãos, vai colher. Não pode ser de todo jeito, irmãos. Tem que ser um melhor. Deus me ama, Deus me conhece. Deus sabe as minhas condições, mas a Bíblia também diz que Deus rejeitou a oferta de Caim e aceitou a de Abel. Deus faz diferença, irmãos, é da intenção do coração, não é do que se dá. Porque ele faz essa menção lá no livro de Malaquias, ei, vocês tinham condições de dar o melhor, por que vocês estão trazendo cabrito manco? Por que estão trazendo cabrito cego? Que oferta é essa? É o mesmo princípio de Abel e Caim, irmãos. Não, é só para sacrificar, é só para queimar, Deus vai receber do mesmo jeito. Não é assim, irmão. Não é assim que funciona honra no céu. Está comigo? Não pode ser de todo jeito.
Não pode ser de qualquer forma porque Deus me ama, porque Deus me aceita. Ei, meu irmão, nós temos que fazer o melhor em reconhecimento e respeito a Ele. Antes dele falar sobre o princípio de semeadura, antes dele falar sobre tudo que você plantar, você vai colher, Ele está dizendo, ei, aprende a reconhecer. Você tem reconhecimento, irmão, por pessoas que te abençoaram nessa terra, sim ou não? Se a gente falasse assim, pense agora em alguém que te abençoou muito nessa vida. Em quem você pensaria? No seu pai? Na sua mãe? No seu esposo, na sua esposa? Nos seus filhos? No seu patrão? Nos seus professores? No seu pastor? Quem talvez seriam essas pessoas que você pensaria de imediato? Que você poderia atribuir honra por algo que você recebeu. Por algo que você recebeu, mas que não merecia. Honra está muito mais, irmãos, atrelada à falta de mérito do que ao mérito. Nós não merecíamos nada, irmãos. Mas Jesus decidiu morrer a nossa morte. Imagine que Deus, sendo o Todo-Poderoso, Ele poderia ter enviado um anjo. Ele poderia ter enviado um arcanjo. Mas Ele decidiu enviar o que Ele tinha de mais importante no céu. A palavra. A Bíblia diz no livro de João, capítulo 1, versículo 1, que no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. A Bíblia vai dizer no livro de Filipenses que Jesus não julgou por usurpação o ser igual a Deus, mas antes Ele se entregou. Como um sinal de honra, irmãos, pela minha e a sua vida. Deus decidiu se entregar. Agora olha o que a Bíblia fala em 1 Samuel 2,30. Aqueles que me honram, eu o honrarei. Isso me mostra, irmãos, que honra é algo recíproco. Se você honra a Deus, você vai ser honrado por Deus. Se você honra as suas lideranças, você vai ser honrado pelas suas lideranças. Se você trata com respeito, se você trata com admiração, se você trata com reconhecimento, você vai receber isso, irmãos, porque a Bíblia diz que tudo que o homem plantar, ele vai colher. Ah, mas eu faço tão bem, ninguém me reconhece, ninguém me vê, ninguém faz nada por mim. Vai colher, irmão. Pode ser que não seja por onde você está pensando que vai ser, mas Deus sabe honrar os seus princípios. Ninguém nunca perde nada cumprindo um princípio no reino de Deus. Aleluia. A Bíblia diz que nós colheremos se não desfalecermos, se perseverarmos, irmão, se não desistirmos, vai ter colheita. O que impacta é que muitos crentes começam bem, começam na sua jornada fazendo algo de bom, algo que está edificando pessoas, mas quando as dificuldades vão surgindo, quando problemas vão se levantando, a tendência é que alguns venham a esmorecer na fé e começam a se questionar dizendo, mas eu faço o que é certo. Eu me dedico na igreja, eu honro a minha família, eu honro o meu pai, eu sirvo nos departamentos, eu dou o dízimo na igreja e parece que nada muda. Será que só aconteceu isso comigo, irmão? Ou tem alguém aqui que já se questionou alguma vez sobre aquilo que está fazendo e parece que nada está acontecendo ao redor? João falou muito bem aqui, irmãos, que a vida cristã ela não é sobre uma expressão de vivermos de fora para dentro, mas de dentro para fora. Se nós estamos fazendo algo de bom nessa terra, irmãos, pode ter certeza que Deus vai recompensar. A Bíblia também diz, irmãos, no livro de Hebreus, capítulo 6, a partir do versículo 10, que o serviço que nós prestamos aos santos não passará desapercebido. Quando você decide servir alguém, quando você decide ser uma bênção para alguma pessoa, você está abençoando aos santos. E quem vai te dar a paga por isso não é o santo, mas é Deus.
Quando eu falo santo aqui, irmãos, eu não estou falando de Santo Expedito, santo não sei de quê, São Jorge, não sei de que mais das quantas. Eu não estou falando disso, irmãos, eu estou falando os irmãos. As pessoas que estão ao nosso redor. Quando decidimos fazer algo para alguém, irmãos, pode ter certeza que pode ser que aquela pessoa não reconheça, pode ser que aquela pessoa não veja, mas aquele que nunca dorme, ele está vendo. E é ele quem faz cumprir essa lei. Tudo que o homem plantar, vai colher. Aleluia. Em Provérbios 3, no capítulo 3, versículo 9, a Bíblia diz: honra ao Senhor com os teus bens. E logo em seguida ele vai acrescentar uma promessa. Ele diz: se encherão os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Dificuldades financeiras na sua vida. Deus está nos chamando, irmãos, para a abundância e para sermos um rio e não uma represa. A bênção de Deus não é para parar em nós, mas é para abençoar pessoas. Deus, irmãos, quer que nós tenhamos em abundância para sermos generosos. Eu me lembro certa vez, quando eu era bem mais novinho, tem uma expressão que meu pastor me batizou aqui como pastor novinho. Mas quando eu era mais novinho, era ainda adolescente, 7, 8 anos de idade. Nós moramos um tempo na zona rural de Caruaru. E meu pai decidiu pegar um terreno que a minha avó tinha e plantar milho. E ele começou a preparar aquele terreno, tirando todo aquele mato, para preparar a terra, para plantar as sementes e esperar a chuva chegar. E ele nos convidou, eu e os meus irmãos. Não foi bem um convite não, foi mais uma ordenança mesmo. Disse: vamos comigo, 6 horas da manhã, a gente foi lá. E ele dizia assim para a gente: eu vou cavar uma covinha aqui. E quando ela abrir, você vai jogar 4, 5 carocinhos de milho. E você vai passar o pé assim para fechar. E eu disse: fácil. 4 carocinhos de milho, fecha. 4 carocinhos de milho, fecha. Depois de um tempo, irmãos, a gente passava lá naquele terreno e começou a aparecer os primeiros sinais daquela plantação. Começou a brotar da terra. E daqui a um tempo ele estava maior. Daqui a um tempo maior. Daqui a um tempo estava maior que eu, que já não era tão grande. Mas já estava maior que eu e chegou um tempo que começou a brotar as espigas. E eu fiquei pensando comigo: 4, 5 carocinhos de milho. Quantas espigas ele deu? Você já parou para pensar, irmão, sobre as colheitas que você está colhendo de coisas que você nem lembra que plantou? E quanto ao mais, aquelas colheitas de coisas que você está plantando agora, sem sentir nada, porque você não precisa sentir, é pela fé. E você vai ver o resultado disso lá na frente. Ninguém perde nada servindo a Deus. Ninguém nunca perde nada fazendo algo para Deus. Se você faz para Deus, irmãos, de todo o coração, pode ter certeza, irmãos, vai ter recompensa. Vai ter recompensa. Oh, aleluia. Eu me lembro, irmãos, quando meu pai disse: agora vamos colher. E ele pegava um saco grande e a gente tirava as espigas e colocava dentro do saco. Quantas espigas! Que colheita generosa! Sobre algo que era muito mais do que eu tinha colocado e deu um desenvolvimento de algo que era muito maior do que eu mesmo. E ainda era capaz de alimentar muitas pessoas. Pega isso, irmãos, como um princípio para a tua vida. Aquilo que você está plantando não vai parar em você, mas vai abençoar muita gente. Deus tem interesse no teu sucesso e na tua prosperidade, para que pessoas possam ver a glória dele através de você. Pessoas vão olhar e reconhecer
que só podia ter sido Deus. Eu vou repetir o que eu disse para você no começo. Aonde pessoas estão enxergando coincidência, eu enxergo providência. Deus está chamando, irmãos, de recurso do céu. Aquilo que pessoas estão dizendo, que coincidência isso ter acontecido na tua vida. Tem coincidência que nada, irmãos. Ninguém viu quando você estava plantando lá, não. Ninguém viu o teu choro e as tuas lágrimas, quando você muitas vezes decidiu ceder coisas por causa da palavra, por causa do reino de Deus. Mas pessoas vão ver as colheitas sobrenaturais, pessoas vão ver o resultado daquilo que você plantou em fé, honrando a palavra, honrando Deus a quem você serve. Porque para muitos pode parecer grande, para muitos pode parecer algo inesperado, mas você sabe, irmãos, porque você plantou. E para quem tem consciência, irmãos, desse princípio no reino de Deus, deixa eu te dizer uma coisa. Não existe de repente. Não existe de repente para quem sabe o princípio da semeadura, de honra a Deus. De repente não. Você está plantando. Você está dando o seu melhor. Pode parecer para os outros que é de repente. Pode parecer para os outros que de repente as cadeias tremeram quando Paulo e Silas estavam cantando, mas eles estavam semeando honra a Deus, em vez de ficar numa prisão reclamando, falando mal, amaldiçoando o seu Deus, eles estavam cantando à meia-noite. Aleluia! Porque para toda causa haverá um efeito. Para toda causa haverá um efeito. Aleluia. Olhe para alguém perto de você e diga, não desanime. A colheita está chegando, irmão. Aleluia. A lei, irmãos, espiritual de semeadura e colheita é a expressão de justiça distributiva de Deus. Não é a teologia da troca, mas é a teologia da correspondência. Deus corresponde àquilo que Ele mesmo disse que iria acontecer. Deus corresponde, irmãos, àquilo que Ele mesmo disse que iria acontecer. Deus jamais vai ignorar uma semente plantada em fé. A Bíblia diz, não é por tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Deus ama ao que dá com alegria. Tem pessoas, irmãos, que amaram as nossas vidas e com alegria nos serviram e nos servem para que nós estivéssemos aqui hoje. Eu quero te convidar nesses 5 minutos que me faltam a praticar o exercício da honra. Enquanto eu estava falando aqui, irmão, certamente algumas coisas passaram pela sua cabeça. Talvez você lembrou de algumas pessoas no começo. Pessoas que te abençoaram, que te abençoam muito. Eu queria te convidar, irmãos, a você ficar de pé agora. Eu queria chamar o pessoal da música aqui. E talvez essas pessoas com quem você estava lembrando, talvez elas não estejam aqui fisicamente nesse lugar. Mas isso é resolvido com um telefonema. Isso é resolvido com uma mensagem que você vai fazer isso agora. Tem alguém, irmãos, que você pode fazer participante desse reconhecimento que você tem por ter abençoado a tua vida, como sinal de honra? Tem alguém, irmãos, para quem você pode pegar no telefone agora e ligar para dizer muito obrigado? Tu está onde? Não, estou aqui num culto. Mas eu estou te ligando para dizer muito obrigado. Obrigado porque você me abençoou e acreditou. Obrigado porque quando eu mais estava precisando, você não virou as costas. Obrigado porque quando parecia que ninguém acreditava em mim, você acreditou.
Pode ser uma mensagem, irmãos, mas não fica sem fazer isso não. Ou se essa pessoa está aqui nesse meio, irmão, vai nessa pessoa. Fala com ela. E a honra, irmãos, e essa honra e esse reconhecimento que nós podemos praticar agora juntos. É um sinal, irmãos, de que nós estamos honrando a Deus pelas pessoas que Ele enviou para a nossa vida para nos abençoar. Somos nós dizendo, Pai, muito obrigado, porque você nunca nos deixa sozinhos. Então, enquanto o pessoal da música vai cantar, irmãos, eu vou deixar você bem livre, bem à vontade, para você praticar esse princípio na sua vida.